Hoje eu vou falar sobre o trompete em si. O trompete ele é um instrumento de sopro da família dos metais, e dentre deles é o mais agudo que tem. Quais são os instrumentos da família dos metais? O trombone, o tuba, o saxofone, o eufônio. Então, esses outros instrumentos eles têm um som mais grave, né? O tuba, por exemplo, ele tem um som, praticamente um som baixo. Baixo não de volume, mas um som grave, que é o mais baixo que tem. Ele, ele faz a harmonia, faz a base, e o trombone também. Ele tem um som, ele faz solo também, o trombone no caso, mas também ele faz mais a harmonia. Numa metaleira, quando tem o sax e o trompete e o trombone, os três fazem o arranjo juntos, né? Eu falarei mais sobre quando for falar sobre os estilos musicais. Mas dos instrumentos de metais, ele tem um som mais agudo. E, e dentre os próprios trompetes, tem a outra família também. A classe dos trompetes tem os tipos de trompete. O mais convencional é esse aqui. Ele é si bemol, que é uma afinação dele. É um tom acima do violão, do teclado, do violino, por exemplo, que são instrumentos em dó. Inclusive, tem um trompete em dó também, mas o mais usado é o si bemol, que é orquestras, entre outros. O trompete dó ele é muito pouco utilizado, ele é utilizado em grupos de jazz ou grupos reduzidos, que é composto por alguns instrumentos só, aqueles grupos que tem um instrumento de cada, porque aí eles conseguem entrar que dá um conjunto certinho. E mais orquestras e bandas marciais é o trompete em si bemol. E desse tipo também tem o trompete de rotor, que ao invés de pistons, que são esses botões aqui, ele são chaves. Ele é um instrumento como se fosse esse instrumento deitado e tem as chaves que se aperta. Por que rotor? O rotor na mecânica seria o que gira em torno de um eixo. Então o rotor é uma chave que quando você aperta, ao invés de alterar a circulação do ar como o piston faz, o rotor ele se aperta a chave, ele gira um eixo que daí abre a passagem de ar. É um pouco diferente, o mecanismo é longo e um pouco complexo, mas ele tem um som mais suave e ele é muito pouco utilizado. Ele é utilizado em algumas orquestras e grupos da orquestras europeias. Ele é mais comum naquela região, mas em regra a maioria do que você vê é esse trompete de piston mesmo, entendeu? Além desse tem o trompete flugel ou flugelhorn, que é o nome dele mesmo. O pessoal chama de flugel porque é mais curto e é mais fácil de falar. Ele é utilizado, bastante utilizado para fazer solos e para tocar em ambientes mais suaves. É um trompete como esse, porém ele é um pouco mais largo e o cano é mais grosso, o que deixa o som mais grave. Na verdade não grave, mas é um som desse, porém mais veludo, um som mais suave. Por isso que ele é mais utilizado para fazer solos e tocar músicas mais, como é que fala, que é mais para tranquilizar o ambiente. Eventos sociais, como casamentos e fazer solos. Ele é muito utilizado. Aqui embaixo, no link, eu deixei um PDF sobre os tipos de trompete existentes. Você vai ver os principais. Na verdade, existem mais, mas os mais usados são esses que eu estou falando, que eles estão listados no PDF na aula no link embaixo. Tem o trompete piccolo. O trompete piccolo é um convencional, porém ele não tem essa curvinha aqui. Ele é aqui, é direto, e o cano e a campana dele, que é essa parte onde sai o som, é um pouco menor. Então ele tem um som mais agudo. O que faz ele ter um som mais agudo é justamente o cano menor e mais fino. Então isso tecnicamente exige uma pressão um pouco maior também. É um instrumento, ele é utilizado em algumas orquestras para fazer um solo específico e para chamar atenção. Se você for, e você vai ver que ele tem um som diferenciado se você for ver um trompete piccolo.
Tem ele também no PDF ali embaixo. E tem o Pocket Trompete. O Pocket Trompete, ele tem um som praticamente o mesmo desse, porém ele é um pouco mais estridente e é um trompete menor. A diferença é que essa curvatura mais aberta, ele é tudo encolhido, é um trompete compacto, né? O pessoal chama de trompete de bolso porque ele é pequenininho. E o som é praticamente o mesmo, só que muda o tamanho e a estética dele. Ele é, se você for ver ele, você vai ver, parece que é um trompete de criança, né? Pelo tamanho pequeno que ele tem. Então, o pocket trompete, ele é bem interessante, a estética dele. Você vai ver ele é um pouco comum, mas existe bastante. Em alguns grupos, orquestras sinfônicas, filarmônicas. Existe o trompete baixo, ele é pouco utilizado, ele é utilizado em algumas orquestras e bandas marciais, no caso, ou banda sinfônica. Ele é um trompete um pouco mais... Ele é maior e o cano é mais grosso, então ele deixa o som mais grave um pouquinho. Praticamente igual ao do trombone, um pouquinho mais agudo que o trombone. Ele é uma oitava abaixo do trompete. Nas aulas seguintes eu falarei sobre o que é o oitavo, uma quinta, vou falar sobre as notas musicais, no resumo de teoria musical. E além desses, tem o trompete triunfal. Esse aqui é o triunfal. Triunfal, ele também é conhecido como clarim. Ele tem a diferença desse para esse é o tamanho, como vocês podem ver, e e ao invés dele ter essa curvatura aqui, ó, ele não tem, né? Ou seja, é como se pegasse essa curva e esticasse ele, entendeu? Ele é si bemol também, o som é a mesma coisa, para soprar exige um pouquinho mais de pressão, devido ao cano ser um pouco mais comprido, mas o tamanho total dele é o mesmo. A diferença é que ele não tem essa curva aqui, ó, como existe no tradicional. Essa curva aqui foi para cá, para dar uma estética diferenciada, comprida, e para colocar a bandeira aqui, ó. Tá vendo os ganchinhos aqui, ó? Ele é muito utilizado para... Essa é a posição que você toca, geralmente toca ele em pé, para anunciar a entrada de uma noiva. É, na, Lá na Europa, ele é utilizado para usar na entrada, anunciar, na verdade, a entrada de um rei ou rainha ou alguém importante da nobreza. Ele existe desde o tempo da Idade Média, a Idade Antiga, só que a diferença naquele tempo não tinha os pistons, que é esses três botões aqui, ó. Ele, ele era mais direto. Na Bíblia, o trompete é chamado de trombeta. Trombeta é diferente também. É um clarim, só que não tem a curva, é direto. Entendeu? Então, ele é utilizado para fazer a anunciada de alguém importante, a chegada de alguém. Ou inclusive em tropas militares também, anunciar alguma chegada. Esse o objetivo dele. Por isso que ele é diferente, mas o som é o mesmo. A pressão praticamente é um pouco mais pesada, mas não tem tanta diferença do trompete convencional. E ele é utilizado muito nos casamentos, formaturas, a entrada de alguma... Depende muito do evento. Debutante, a entrada da aniversariante de 15 anos, na bodas de ouro, na entrada do casal, no caso da noiva. Então, o clarim, ou trompete triunfal, como é o nome dele, ele é utilizado para esse fim. Então, como vocês podem ver, existe uma diversidade de trompete, mas qual deles que eu toco? Qual deles que eu compro? A maioria das pessoas que estudam trompete ou tocam, eles compram o convencional si bemol, que é o mais utilizado por bandas e orquestras, ou algum grupo específico que você deseja tocar. Mas se você deseja tocar em algum... Primeiro passo, você precisa ver onde é que você vai tocar, onde é que você deseja tocar. Que aí de lá, você vai
definir o trompete que você vai usar, entendeu? Então é isso, hoje eu falei sobre um pouco os tipos de trompete, o que é o trompete. Aí na próxima aula eu falarei sobre os estilos musicais, sobre qual a finalidade de cada estilo de trompete e cada som que eu tiro.